E nesse bloco aqui, a gente vai falar de um assunto que é um assunto que eu sei que o Cabral gosta muito de estudar, de escrever, de ler, que é a geopolítica. O panorama geopolítico hoje ele é um panorama extremamente complexo sobre qualquer aspecto que você analisar, né? É quase um efeito borboleta global, assim. Se você tirar um galinho na Ucrânia, isso vai afetar a economia de Hong Kong, sabe? Então, e isso não é diferente no cenário de ameaças, né, Cabral? Como é que o cenário de ameaças global hoje ele pode afetar empresas que nem desconfiam que podem ser afetadas? O efeito borboleta ele nunca foi tão presente em cyber como ele é hoje. Dada a dependência que a gente tem da tecnologia e da dependência da interconexão de redes, quando a gente fala de tecnologia em nuvem, coisas desse tipo. Então, a gente já vive já há vários anos uma era em que você não tem um CPD mais dentro, né? Você depende de outras entidades que estão espalhadas pelo mundo para ter os seus sistemas atuando. Então, veja, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando começou a guerra na Ucrânia, nos primeiros dias, uma empresa de acesso via satélite que atendia boa parte da Ucrânia, ela foi atacada. A lógica do ataque foi o seguinte: eles já estavam dentro dos modems dessas empresas. Dessa empresa, né? É a empresa que fornece acesso, mas tem um modem lá. Cada pessoa é um acesso doméstico, né? Uhum. Tinha um modem lá dentro e os atacantes eles já estavam dentro do modem, já tinham acesso ao modem. E aí eles dispararam um ataque destrutivo nesses modems, achando que só iam afetar a Ucrânia. Afetaram a Ucrânia e boa parte dos países ali perto que eram clientes dessa empresa. Então, quando a gente fala da importância envolvendo o cenário geopolítico no dia a dia das empresas, a gente tem que ver sobre a perspectiva dessas dependências de tecnologias espalhadas pelo mundo. Um ataque, uma sabotagem a um sistema em nuvem, ela pode derrubar empresas no mundo inteiro. Sim. De uma empresa de energia pode ser mais localizado, mas também causa um impacto muito grande. Casos potencialmente catastróficos, como foi Stuxnet. Pois é. Imagina você detectar uma falha numa chave de uma usina nuclear, né? O Stuxnet ele foi localizado, mas ele só foi descoberto porque ele se espalhou depois, sim, entendeu? Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não é coisa de Hollywood se preocupar com isso. Uhum. As pessoas elas às vezes elas ficam assim, não, mas como que isso me afeta? Te afeta porque você depende de infraestruturas que estão no meio dessas disputas por interesse de poder entre as nações. Então, esse é o problema e por isso que é importante a gente dedicar um tempo para ouvir ou para ler alguma coisinha a respeito disso. E, acima de tudo, a gente está no mundo hiperconectado. Total. A gente está totalmente conectado, entendeu? Então, qualquer coisa que aconteça, a gente volta, por exemplo, do efeito borboleta, qualquer coisa que acontecer num sistema que eventualmente é utilizado dentro de uma infraestrutura crítica, sei lá, abastecimento de água, abastecimento de energia e tal coisa assim, uma vulnerabilidade dentro de alguma coisa ligada com aquilo, ela pode afetar uma cidade, pode afetar um país, etc. E tem os efeitos correlatos, né? Uhum. Tem um acadêmico muito importante na área chamado Ben Buchanan. Ele escreveu um livro chamado The Cybersecurity Dilemma. Uhum. E ele diz o seguinte, ele fala desse dilema da cibersegurança que ele é inerente à percepção do que é um ataque ou não. Por exemplo, em cibersegurança, às vezes você fazer uma varredura de rede e essa varredura pegar uma série de empresas, isso pode ser ou não considerado um ataque. Agora, quando as tensões geopolíticas elas estão muito altas, uma nação ela pode interpretar uma varredura como um ato de guerra e ela agir de forma hostil contra o país da onde partiu a varredura. Entende? Certo. A coisa pode escalar muito rápido e espraiar de forma bastante distante também. Por isso que é importante a gente olhar para esse tema. Bacana. Cabral, acho que para encerrar o nosso papo aqui, acho que a gente poderia falar aqui, fazer um pouquinho de exercício de futuro, né? A gente está falando... a gente passou aí por
N aspectos da inteligência de ameaças, a gente falou sobre o seu uso por ferramentas, sobre como ela pode ajudar, inclusive dentro das empresas, a tomar ações estratégicas, etc, etc, etc. Mas pensando no futuro e nas mudanças que podem acontecer no trabalho dos times de inteligência de ameaças, eu queria que você apontasse um pouquinho dessas mudanças, falasse um pouquinho sobre qual é a tua visão de futuro para isso, e, ao mesmo tempo, eu queria que você falasse também do papel do humano nessa equação, num mundo que está cada vez mais pilhado com o IA. Tá? Qual é seu papel das pessoas nessa inteligência do futuro? Eu vejo, para além de inteligência artificial geral, que eu acho que eu não estou apto a discutir isso agora, mas quando a gente fala de agentes de inteligência artificial, eu vejo muita gente perseguindo isso, né? De ter agentes que façam o trabalho mesmo, de fio a pavio, de certos trabalhos de fio a pavio, que não sejam só... não estejam só concentrados em fazer uma atividade somente, mas encadear essas atividades e fazer um trabalho. Então a gente vê muitas empresas perseguindo isso, sobretudo tentando fazer isso em IA, porque eu vejo que a gente vive numa era de busca pela precisão, sabe? Aquela coisa do o nadador que raspa todos os pelos para tentar ganhar aquele milissegundo da corrida. Então eu vejo todas as entidades lutando dessa maneira, buscando essa precisão milimétrica, e elas acham que vão conseguir isso quando implementar agentes autônomos de inteligência artificial que façam essas coisas. É uma perseguição válida, mas tem um chão ainda para isso, sobretudo quando a gente fala das áreas de inteligência, porque a Intel tem muito a ver com o contexto. Longe de querer dizer que IA não vai fazer isso, não quero prever essa coisa, mas o papel do analista hoje ele é muito importante. Entender contexto é muito importante. Para você não fludar o cliente com um monte de alertas que não importam a ele, entendeu? A gente procura, aqui na Tempest, eu já falei isso uma vez aqui, nesses blocos aqui, a nossa busca ela é apaixonada pelo zero falso positivo. A gente quer alcançar sempre isso. E aí é que tá, né? Quando você automatiza demais, pode ser que passe muita coisa que não tem a ver com aquele cliente. Entendi. Então, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, resumindo, eu vejo que existe uma busca por agentes que façam o trabalho todo. É do jogo, isso vai continuar acontecendo. Mas o trabalho do analista ele é hoje importantíssimo. Se esses agentes vão fazer o mesmo papel, sobretudo contextual, que o analista faz, não tenho como prever, entendeu? Muito bom, muito bom. Contexto é rei, cara. Especialmente inteligência. Quando a gente tá falando de contexto, é o que dá a liga, né? É o que dá o sentido para a coisa, né? E como você falou, isso é uma tarefa que ainda não foi roubada dos humanos, né? Vamos esperar para ver os próximos capítulos, mas nesse momento o humano... E eu não sei, pode estar aqui na esquina, pode estar daqui a 3 anos, não faço ideia. Até por conta da tensão geopolítica que envolve hoje, da batalha pelo domínio da IA que a gente vê hoje. Não sabemos. O que é importante dizer a busca está aí. E a quantidade de variáveis também, né? Você por exemplo, para voltar a falar de uma coisa que a gente falou lá na apresentação do episódio, né? Táticas, técnicas e procedimentos. A mesma tática, técnica e procedimento pode ser usado para uma porrada de ataques diferentes, com diferentes objetivos, para diferentes empresas, para diferentes mercados. Né? Então,
Como é que você contextualiza isso? Você pode combinar táticas, técnicas e procedimentos de diversas maneiras, dependendo das defesas do alvo. É como, sei lá, é como a música. Você pode fazer com 7 notas, você faz zigalhões de músicas diferentes. Combinações diferentes, exato. É a mesma coisa que a gente vê no cenário de ameaças também. Se a gente vai ter uma inteligência artificial que gera música, como os músicos estão reclamando hoje, e que gera inteligência, eu não sei, não tenho como prever, mas existe essa busca e hoje o trabalho do analista ele é importantíssimo. Não podemos, a gente não pode desvalorizar o trabalho do analista.